Bora galera, telespectador da Super TV, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Nós vamos agora iniciando mais um Enem com Café e para o programa de hoje estaremos batendo um papo super interessante com os professores Sandro Coco e Neto Damasceno sobre bioética e biotecnologia, papo que está imperdível. Nós temos como convidado o aluno de terceira série, João Ítalo, ele que foi premiado já como um dos melhores alunos do país. E na hora da aula, nós teremos o professor Laílson, com a aula de matemática, que é super importante para o Enem. Então fica ligado que o Enem com Café começa agora. E aí galera, vamos dando início agora ao nosso quadro imediato. E para conversar hoje, tema importantíssimo para você que vai fazer a prova do Enem, estamos aqui com o professor Neto Damasceno e Sandro Coco. É um prazer ter os dois aqui de volta, vocês dois já participaram do programa, né? E aí agora a gente vai fazer um bate-papo interdisciplinar, mesclando as disciplinas da área de humanas com a área de ciências da natureza. Vamos falar um pouco sobre biotecnologia e também a parte de bioética, né? Essa conversação aí entre as áreas. Hoje o papo promete aí para a prova do Enem, não, Neto? Certeza. É um prazer estar aqui de volta, Tiago, ainda mais dividir a bancada com o colega Sandro, Tiago aqui, que são duas feras na preparação para o Enem. Sandro, o que é que tu acha aí do tema propício para a prova, ou em natureza, ou em humanas? Tratar também da formação de vida? Eu acredito que o tema ele é relevante, né? E sempre será relevante, pois a sociedade continua em evolução técnica e tecnológica e essas evoluções sempre vão trazer elementos morais que poderão cair no questionamento mais profundo, né? Do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal, do que é lícito, do que é ilícito. É engraçado que, ao meu ver, se falando agora aí, Sandra, porque aqui a gente não combina não o texto, né? A gente vai batendo um papo e as ideias vão fluindo. Você falando isso, eu pensei em uma coisa. Hoje em dia, as mudanças na vida, na área tecnológica, na área social, elas ocorrem muito mais intensamente, isso é inegável, do que outrora. E aí, antigamente você demorava a ter um conflito ali de costumes, né? De gerações. Talvez você passasse umas 2, 3 gerações para poder uma vir romper com o paradigma, e aí você tem um choque ali. Hoje em dia parece que da gente criança para a gente adulto já existe essa mudança de costume. Você não precisa nem mudar uma geração e você já percebe essa mudança. Então, esse conflito de postura de certo, de errado, de ético, de falta de ética, é muito em voga a todo momento na atual sociedade, né? Sem dúvida. É uma percepção muito boa, essa sua. É uma percepção latente, né? A gente vê que as mudanças ocorrem de uma forma muito apressada na contemporaneidade. E é curioso, Tiago, que é a competência número 4 de ciências humanas, né? São as mudanças e os desenvolvimentos técnicos e tecnológicos, e como essas mudanças, em todos os âmbitos, incluindo na biologia, elas afetam a nossa forma de se relacionar uns com os outros, nos relacionarmos uns com os outros. Nós inclusive estaremos aí fazendo uma participação, nós que eu estou dizendo sou eu, no isolado de Sandro Coco. Isso, não sei se né? Fazer uma participação aí na próxima semana, quarta-feira, né? Sandro, se de repente um aluno que está nos assistindo agora se interessar em assistir essa aula, pode? Pode sim, claro. Né? Segue aí o Instagram de Sandro, quiser assistir a aula, conversa diretamente com ele e aí ele libera a entrada, beleza? Sandro Coco com 2C e Neto Damasceno com 2N. 2Ns. Né? Povo chique. Neto, e aí agora para a gente começar a falar um pouco sobre biotecnologia, Neto que é professor de biologia, né? Puxando para essa área de genética e biotecnologia, esse é um assunto muito em alta, né? Melhoramento genético,
envolve ali transgênico, são muitos assuntos na mídia o tempo inteiro, influencia no aspecto econômico, no aspecto social, influencia em diversos aspectos. O que é que você acha desses temas, Neto? Se você fosse pontuar alguns, o que é que de repente poderia aparecer na prova do Enem? O que já apareceu, o que pode aparecer? É porque assim, Tiago, a biotecnologia ela vai contemplar áreas do conhecimento diversas da biologia, né? Sim. Por exemplo, a parte de genética totalmente contemplada e a aplicação dessas técnicas biotecnológicas em outras áreas da biologia, como por exemplo a ecologia, né? Eu acho que a questão do desenvolvimento de vacinas, a vacina de DNA, por exemplo, é uma questão que está muito em alta e naquele levantamento que foi feito da maior quantidade de questões de biologia, a parte de imunização cai muito no Enem, despenca na verdade, né? E tem umas questões de imunização, você agora foi bem cirúrgico, que envolve realmente biotecnologia. Né? Assim, às vezes o aluno ele tem o conhecimento acerca de imunização, mas se ele não tiver um conhecimento biotecnológico por trás de como é feito, como é desenvolvido aquela técnica, né, para a produção daquela vacina, às vezes não consegue responder a questão, né? Tem algumas que eu estou me lembrando agora, de sorivacina, tem uma que tem a figura do cavalo, humano, tem uma outra que tem uma figura de uns ratos. Existe uma coisa interessante, Neto, é que o Enem até lhe dá um subsídio ali para você interpretar. Isso. Mas o tempo é muito pequeno. Justamente. Ainda que a questão lhe dê todo o conteúdo para você interpretar e que você consiga resolver a questão sem ter uma base do conteúdo, porque o que é muito difícil, mas considerando que você conseguiria resolver ali, fazer isso em 3 minutos. É bem complicado se você não tiver uma base do conteúdo, né? E agora sim, biotecnologia, uma das técnicas que são muito recorrentes é a parte do DNA recombinante, né? Sim. Que é uma das mais antigas, inclusive, técnica de biotecnologia. Apesar de biotecnologia vir antes do DNA recombinante, houve uma divisão antes do DNA recombinante e depois, né? Porque foi a partir dele que nós conseguimos ter várias utilizações biotecnológicas, por exemplo, né? Antes você fazia ali uma seleção de grãos, isso, justamente. Uma seleção sexual. Uma seleção sexual, uma seleção artificial de plantas que produziam mais, plantas que produziam menos, na pecuária de animais que produziam mais carne, outros não. Mas a parte do DNA recombinante possibilitou que a gente tivesse uma gama maior de técnicas que pudessem ser ampliadas a partir delas, né? Por exemplo, né, para as pessoas que são diabéticas, né, foi um grande impulso à questão do DNA recombinante, porque a partir dessa técnica a gente conseguiu produzir uma insulina de maior qualidade, no sentido de da pessoa que recebe ela não ter nenhum tipo de reação, porque até então, como era produzir a insulina? Extraída, né? Era extraída a partir de cadáveres de animais. E a técnica do DNA recombinante, utilizando bactérias, possibilitou que nós tivéssemos um produto de baixo custo e com maior eficiência, no sentido de que... E uma maior oferta no mercado, né? Uma maior oferta no mercado, consequentemente. Por quê? Até então, quando era feita a extração de cadáveres, as pessoas que recebiam essa insulina tinham muito reações alérgicas. Porque não vinha apenas a insulina, mas outros compostos acabavam desencadeando reações alérgicas nas pessoas que recebiam, no caso dos diabéticos. E os hospitais também não tinham demanda, não tinha oferta suficiente, né? para atender toda a demanda. Justamente. Nós temos hoje uma demanda bem maior de insulina porque ela é produzida mais rápida, né? Também. A questão ética por trás também está bem mais forte. Até que ponto nós podemos estar matando animais, utilizando cadáveres de animais para a produção de insulina. Sim, essa ideia dos direitos dos animais também está muito mais em voga, né? Tem um filósofo chamado Peter Singer que ele evoca muito esse tema, sabe? Até que ponto a gente pode usar um outro ser, maltratá-lo ou até mesmo matá-lo para benefício humano, né? Há um documentário que trabalha essa temática também, chamado Terráqueos, que a introdução do documentário sempre me chamou a atenção, né? Que o ser humano sempre teve essa ideia de ser o maior de todos e poder dominar o planeta e as outras espécies, mas o título do documentário chama a atenção, porque quando a gente fala terráqueos, a gente imagina seres humanos. Né? A gente imagina o alienígenazinho chegando e dizendo: e aí, terráqueos, né? Me leva ao seu líder, algo desse tipo, né? Mas terráqueos são todos os seres que habitam a Terra. Sim. Então, assim, o menor animal,
Uma planta habita a terra, é um terráqueo, não deixa de ser um terráqueo, né? Mas a gente sempre coloca superior e acha que pode fazer uso, né, ao bel prazer, matar e tudo. E tem outros dilemas culturais também que pode vir daí, né? Além da questão genética, eu tenho um professor na faculdade de Direito que ele sempre traz esse tema, né? A questão das vaquejadas, né? Do esporte, até onde é esporte, até onde é maltrato, né? Assim, tangenciando um pouco mais para a área humanas. Você fala uma coisa, eu vou fugir um pouquinho do assunto agora, só porque eu sei que você gosta. Falar um pouquinho de Vingadores aqui, só. Lá nos Vingadores, o Homem-Formiga em Ultimato estava num mundo paralelo, numa dimensão paralela, não estava? Mas habitando o mesmo espaço, quase numa dimensão paralela, porque é microscópica, né? Uhum. Aí você falando em terráqueos e todo mundo habita, e a gente domina, outro não domina. Lá nessa dimensão paralela, o caos se instalou aqui e ele nem percebeu, né? Se você parar para analisar, Sandro, né, tu pode discordar ou concordar, fica à vontade. A gente tem agora uma penca de bactérias aqui no nosso estúdio. Se brincar, mais bactérias aqui do que seres humanos sobre toda a Terra. Com certeza nós temos. 5% do peso de uma pessoa é bactéria. Uma pessoa de 100 kg pesa 5 kg de bactéria. E elas... Mas é importante falar, Tiago, que nem todas são ruins, né? A flora intestinal, por exemplo, elas são bactérias boas que atuam no nosso organismo. Claro, né? claro. Nem tudo causa doença. Nem Se tudo causasse, causa leva um caso doença. instalado. É. Mas estou querendo dizer o seguinte, que a gente se sente no domínio, mas você tem uma população aí, que também é vida, também é espécie, mais antiga que a gente, vivendo aqui também, sem se dar conta nem do que você faz, nem do que você deixa de fazer. E sendo utilizada, por Muito exemplo, interessante. com muita base de genética, né? Os trabalhos genéticos, geralmente, eles iniciam com o quê? Antes de vir para os camundongos. Você pegou aí a ideia bactéria. do Homem-Formiga? Gostei, é uma boa analogia, né? Eu não sabia que 5% do meu corpo era de bactéria. Tá se sentindo mais magro? Não, eu estou me sentindo mais Leve. leve. Neto, transgênico também é uma boa para prova, né? Com certeza. Né? Os organismos transgênicos, só para esclarecer um pouco para os telespectadores, o que é um transgênico? Né? Um transgênico é um organismo que recebe um gene externo De outra de outra espécie, né? Ou de um outro organismo. Então, ó, transgênico, melhoramento genético em pessoas, Isso. 2 temas que você tem que estar por dentro para a prova do Enem. Então não sai daí não, que a gente vai para o comercial e volta já no próximo.